Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar. Jesus subiu ao Monte Tabor para rezar e foi acompanhado dos seus apóstolos, de 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E como nós conhecemos bem, toda vez que Jesus reza no Evangelho, acompanhado dos seus amigos, os amigos dormem. Jesus, ele continua em vigília, rezando. E os apóstolos, seus discípulos, adormeceram. Pelas tantas da noite, os apóstolos acordam com um clarão muito forte, muito intenso, e quando abrem os olhos, enxergam Jesus radiante, brilhando, mais claro, mais resplandecente que o sol. E ficaram assustados. E mais, viram Jesus conversando com o Antigo Testamento. Viram Jesus conversando com Moisés, o editor, digamos assim, da lei de Deus. E do outro lado, o maior dos profetas, o chefe dos profetas, Elias. A transfiguração é este brilho de Cristo. É um flash, luzes que saem e que não é o brilho do corpo glorioso ainda. Não é o brilho da ressurreição. Também não é o brilho da divindade intensa de Deus. Porque se o homem visse Deus face a face, não só ficaria cego, morria. Porque Deus é imenso, é grande. Não caberíamos, não nos contentaríamos nesta vida, morreríamos. Mas o evento da transfiguração, ele tem um papel pedagógico. Jesus, ele dá flashes, lances da sua glória, e é tão forte que o Pedro, que é o apóstolo que é apaixonado, que ama muito, só que de maneira estabanada, afoita, ele diz: Senhor, fiquemos aqui, armemos aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Vamos ficar aqui no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração. O mesmo Pedro, que com esse caráter apaixonado, que diz: Senhor, não vamos para a cruz, o Senhor não tem que morrer. Jesus estava falando uns capítulos atrás, em outro lugar, dizia que ele iria para Jerusalém para morrer, e Pedro falando: não, você não vai morrer, retira-te de mim, Satanás. Afastando Pedro. Pedro, que é o corajoso, que vai com Cristo para a morte e depois cai nas fraquezas humanas e nega. Pedro, lá no Monte das Oliveiras, corajoso, tira sua espada, corta a orelha do soldado para defender Cristo, mas depois vacila. É o Pedro que não quer descer do Monte Tabor. É a tentação de querermos ficar somente com um Cristo que se mostra a nós, que brilha diante de nós. Temos 3 montes na nossa vida. 3 montes nosso Senhor subiu. O primeiro monte, o monte das bem-aventuranças. É Cristo que nos ensina, é Cristo que nos catequiza, é Cristo que nos converte ao primeiro monte da nossa conversão. O segundo monte é o Monte Tabor, em que Deus, em Cristo, ele se mostra, um pouco que seja, ele mostra a sua realeza, a sua divindade. Por quê? Para não desistirmos. Porque se nós não contemplássemos o brilho, um pouquinho que seja, de alguns flashes de Deus, talvez, certamente, desanimaríamos. Os apóstolos precisavam daquele alimento espiritual, porque logo depois eles passariam pelo vale das sombras, pelo vale dos sofrimentos, o Calvário. Teriam que subir um outro Calvário, um outro monte, o Monte Calvário. Descer o Monte Tabor e subir o Monte Calvário.
Mas a leitura deste domingo do Evangelho é pedagógica, porque justamente estamos no tempo da Quaresma. E parece que a nossa vida pode ser uma Quaresma inteira e podemos nos desanimar. Puxa vida, somente provo os dissabores, as dificuldades, as tristezas, os sofrimentos dessa vida. Poucas alegrias, raras alegrias. A transfiguração nos recorda, espere, está chegando um outro monte, o monte do qual Deus vai subir aos céus. Vai acontecer do Cristo ser ressuscitado, ele vai surgir dos mortos. Aguente, calma, está chegando. É os mesmos sentimentos que o domingo letário, em que a igreja se veste da cor rosácea, em que amenizamos aquele tom mais penitencial e a igreja nos recorda, calma, aguenta, a Páscoa está chegando. E assim o Evangelho nos recorda, a nossa vida é feita destes 3 montes. Todos os dias subimos e devemos subir o monte das bem-aventuranças, o monte da nossa conversão diária. Eu sou convertido, eu sou católico, eu comungo, eu confesso, eu vou à missa, mas todos os dias é um dia para corrigir a rota, nos converter, mudar todos os dias nosso pensamento, nos conformar todos os dias com Deus. É por isso que alguns santos enfatizavam a necessidade do exame de consciência todos os dias, ou depois do almoço, à tarde, e sobretudo à noite, fazer um exame de consciência. É o termômetro da nossa vida espiritual, dizia Santo Inácio. Como eu estou hoje? Veja no exame de consciência. Depois, todos os dias, temos que subir o Monte Tabor e Deus nos mostra as graças, os brilhos. Ei, não desanime, porque todos os dias também temos que subir e nós subimos o Monte Calvário. Subimos pela manhã e descemos pela noite. É o monte dos sofrimentos, o monte das dificuldades. É preciso passar. Porém, que não nos falte a esperança. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu o diabo, Cristo ressuscitou, Ele vai ressuscitar. Daqui a algumas semanas comemoraremos a sua Páscoa. É uma alegria. Que não nos falte essa esperança cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.